Shalom, shalom a todo o povo de Deus, a todo o povo que acompanha esse ministério. Graça Divina, a partir das nossas redes sociais, nosso TikTok, nosso Instagram, nosso Facebook e o nosso canal Igreja Graça Divina TV. Voltamos para fazer a nossa emissão com o profeta Bem-vindo Jim. Como é de costume, depois do culto, temos um tempo com o profeta Bem-vindo Jim para nos esclarecer não só aquilo que foi o momento do nosso ensinamento. Vamos fazer a missão em duas línguas, português e lingala. Shalom, Mamadou. Shalom, profeta Bem-vindo Jim. Shalom, Materesa. O profeta Bem-vindo Jim é que nos ensinou que nós somos pessoas que viemos dos céus, mas quando nós viemos aqui na terra, Deus nos colocou dentro das nossas famílias e é onde nós encontramos as batalhas das nossas vidas. Mas o profeta Bem-vindo Jim também está a nos ensinar que nós, como os cristãos, devemos orar a favor dos nossos inimigos. E os nossos inimigos, a base sai mesmo na nossa família. Devemos orar para que eles possam se converter e deixar a bruxaria que traz problema nas nossas vidas. Acerca do ensinamento de hoje, que as lutas ou a causa dos nossos problemas saiu na nossa família biológica, profeta. Como é que devemos fazer? Destruir esse problema e estamos a afetar também a nossa família? Ou devemos simplesmente orar para deixar a obra da bruxaria? A mensagem de hoje sempre eu estou a fazer a continuação da mensagem que de pregou, ensinou domingo passado, mas aumentou só 3 pontos ou 4 pontos assim. Na realidade, nós todos somos do Espírito, origem do céu. Nós somos origem do céu, mas ali no céu não tem batalha ali, não tem combate, porque Deus é Espírito, nós também estamos Espírito. Agora, batalha vem pela nossa família biológica. Que dentro da família tem problema do sangue, tem problema de nome. Na realidade, a primeira batalha na sua vida é batalha do que da nascença. Quando a pessoa vem no mundo, é uma batalha. A segunda batalha é batalha do que do casamento. A terceira batalha é batalha do destino. Esses 3 tipos de batalha, todo verdadeiro cristão vai passar nesse caminho. David passou nesse caminho. Nosso pai da fé Abraão, passou também nessa batalha. Essa batalha é uma realidade, porque a bruxaria começou na nossa família. Todo mal vem na nossa família. Por isso, inimigo de Abel foi irmão dele, Caim. Matou o irmão dele, Abel, porque da inveja. Inveja começou primeiro na família. Abraão, ele andou muito bem com Ló, mas quando prosperidade começou a aumentar, entrou a inveja. Abraão se separou com Ló. Ló foi sobrinho de Abraão. Jacó com Esaú. Jefté com os irmãos dele.
Nossa primeira batalha não começou fora, mas começou na nossa família. Que na nossa família tem reclamação, barreira, condenação, maldição, derrota, toda complicação vem da onde? É nossa família. Por isso, a primeira batalha do homem não era vizinho, era para a família dele. Aonde começou o problema? Até deu o capítulo, Mateus capítulo 10, versículo 36. 35 a 36. Ninguém vai dizer que na minha família não tem problema. Toda família aqui na terra tem problema. Que começou na Bíblia. Primeiro, nosso inimigo não vem na família, não vem fora, é na nossa família. Por isso, homem espiritual, ele tem duas famílias. Família biológica, onde que tem inveja, não sei o que. Tem também família espiritual. Família espiritual é os irmãos da igreja. Por isso, diabo é o mundo inteiro. Está no subcontrole do Deus, mas a igreja não. A igreja não está na mão do diabo. Verdadeira igreja, diabo não tem poder ali. Que a igreja é parte visível de Deus. Por isso, o diabo nunca vai ter poder na igreja. Mas qual é a igreja hoje? Igreja de mentira, de fofoca, da inveja, da hipocrisia. As palavras de Deus não têm mais poder. Porque o diabo entrou na igreja, sentou, colocou confusão na igreja. A palavra de Deus diz: se você quer fazer bom, fazer bem, faz ainda nos irmãos da fé. Mas qual é o irmão da fé? Qual é o irmão? Até a Bíblia reconhece que a primeira pessoa, primeira família é família espiritual. Mas hoje não. Que o diabo colocou a tenda na igreja, sentou na igreja. Ele estava trabalhando na igreja hoje. A fé de muita gente está diminuindo. Hoje muita gente não se acredita mais na igreja. Vai fazer que na igreja? Que procurou o mundo, contou o mundo na igreja. Procurou a igreja e contou a igreja no mundo. Paulo tinha revelação. Ele explicou muito bem no Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Igreja de verdade é a primeira família. Que irmão da fé, ele pode resolver situações que irmão biológico não consegue. Ele resolve aquilo. Mas tem que respeitar primeiro família espiritual. Que família biológica, ali fala que filho de família não se corta, mas pode. Mas nosso Deus considera a igreja como verdadeiro irmão. Tem que respeitar Deus, mandamento de Deus, mas tem que saber que a nossa família biológica é onde começou toda a batalha na nossa vida. Deus abençoe a sua vida. Merci na batunyo so balanda ki kiti na biso de début à la fin. Na ibsebino à bientôt tokozonga na émission na biso comme d'habitude. Toza ana Mosa Nzambe prophète Benvenu Jimé. Bonsoir prophète. Bonsoir Mamadou. Toza ici sur na journaliste na biso Sœur Teresa. Bonsoir. Bien aimé, kiti na biso et se déroulé kitoko. Balobeli biso na enseignement lelo na 7e étoile pour servir Dieu. Ezali famille biologique et famille spirituelle.
tant toloba famille spirituelle famille na kati ya église oyo osambelaka bandeko no kati na Christ. Yango tokoyoka nini oyo mosali na Nzambe akolobela biso concernant des familles wana eza lokola toza na famille mibale. Bonsoir pour une fois encore prophète Benvindu. Bonsoir maman. Prophète olobeli biso na enseignement lelo des familles biologiques pe famille spirituelle. Mais quand on expliquer peuple de Dieu pour baza vraiment na besoin koyeba ndenge nini ba se partager famille biologique pe famille spirituelle pour mingi baza attaché na famille biologique. Ça va, merci. Na terre qui bien avant toi il y a une famille na biso biologique tous allez déjà ba esprit na famille céleste parce que biso nyons tous allez ba image ya Nzambe Nzambe mutu asali biso na image na ye avant toi na mokili tous allez dans mokili mo tous allez coexister jamais toi na mokili be ça tous na mokili mo quelque part mais na existence ya Nzambe kuna condamnation ezalaka te kuna songi eza te kuna koyina eza te kuna kotiana mapoison eza te kuna mabe eza te na likolo tozalaki malamu mais totyeka makona mabele oyo nde baproblème ebandi parce que mutu aza na droit combat. Premier combat eza na vie ezali combat ya naissance ndeko ko bota mwana bota meza bitumba mingi babota mate balaki ne betwala makasi bakufa mort ne babota mate donc bota mwana ezali bitumba. Deuxième combat ezali combat ya destinée. Troisième combat ezali combat ya mariage. Donc babitumba wana combat de naissance, combat destiné 18 ans, combat à mariage de 25 à 30 ans. Bitumba oyo ndezo ko détruit, ndezo créer ba mitema mabe, ba complication na ba niveau ya famille. Tout le monde a bien. Mutu aboma Abel les ndeko na Caïn. Les amis de ndeko na moko. À partir de monter en mabe Abraham na Lot babande otambola malamu bosse comme ko madali monter en mabe koti entre ba berger à l'autre ba berger Abraham le roi zandingona yoso kina nonga na kina sid bayo kabwana bato ba bengana Jephté na ndaku bandeko na moko propre bato ba teki Joseph bandeko na moko propre. De famille biologique, ils ont ma bête, mais elle est source. Il y a ma cambo de la vie à bateau. Sorcellerie est liée à ma famille biologique. Ma kila autosoporté, ne ma kila bon ma cambo. Parce que moutou, bitum besoin de deux sortes. Bitum les besoin de ma kila, et besoin de combo moutosoporté. Donc makina kombe o meme la bitumba makasa vie na o comprendre te bitumba na biso makasi et ma voisin te et banika na ba famille na biso moko. Donc chrétien nyonso faut y ba likambo na yango na pola zobe soki na osala bolamu ya liboso na sala yango na famille ozali spirituelle. Toyaka na église de l'église ali famille on nzamba zo considérer nzamba boy famille biologique té parce que famille biologique et kotonga yo ate pression na gauche na droite et compris do ba problème si problème ba famille belé eza problème na problème mais famille ya bonzambe kuna to vivre na amour na esengo na tempérance na patience mais famille na biso biologique au senti ba rancune jalousie makambo ebele koina na koboma na poison et outi na ba famille biologique et continue à église pour na détruire l'église en Zambie diable
monde entier a un pouvoir dans l'église. L'église a un pouvoir à diable. Parce que l'église elle est contrôlée. Et pas un molio, mais pas un Jésus-Christ. Nous devons un service pour contrôler l'église. Et ça diable. Parce que l'église elle est partie visible en Zambie. Tu as une famille biologique, mais famille spirituelle, avec le sungayo, na makambo ezali danger, ezali sérieux molimo. À cause de kanayo, à cause de jeune à sec, mais ndio no biologique au sala yango te. A peso lipa, mais lipa ne e sungayo te lobby. De famille spirituelle, ya ozo ba proming lelo ba pasteur bazo kata yango. Ba pasteur ba mozo tibambonga mariage. Ba pasteur ba moko ba costume mabala. Ba pasteur ba moko rezuti makambu nyonso. Yo na pesa exemple. Yanga imoko ba mabala mingo na sume mibale o na zombonga libala na zwaka ndamu na pesa famille na pendambu ba pesa ba masanga ba ntaba ngam na dirija pesa boye pe famille na biologique bazala kiwana ba na pouvoir de penser que na résoudre makambo na molimo parce que na tika bango moko engo za problème ba construire ba respecter nga makasi. Famille a semsu on ba kisena na bisorita e baba lié mbongo libala na ye mama ba atindela nganda mbongo libala azwa bilambo fale mama lata ba pesa mama pasteur yimda lata ka yango pesa mama kambo tozo résoudre parce que tiki famille biologique et osala kotonga et osala makambo bele osana kati mais famille spirituelle est capable ya kobongisa makambo yo. Enfin, biologique bon saté. Mais ça n'importe quel serviteur, n'importe quelle église, on va ressortir makambo. Donc, tu as famille biologique, tu as yangote. Mais tu as considéré maloba nzambe parce que tu as un kilo, tu as quelque part. Quand tu as tu as qui esprit. Yangoana, Paul a bien dans Galates chapitre 6 verset 10. Si réalité, il y a bola morosala. Sala liboso na ndekono nini oya kondima mozani foi moko vraiment ma message est sunga yo ndeko to boy famille biologique te mais yeba en famille biologique ndeko to kindoko zo uta ndeko to bakundana suma kambo ebele ma kiloso pote e makila ya makambo donc la pambola yo comprendre message au malamu o sabi ba analyse e sunga yo na parcours à vie na yo ko la pambola yo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Profeta, bem-vindo, Jimmy. Concernente o anjo Abaddon, que o profeta bem-vindo estava a ensinar, que é um anjo que trabalha dos dois lados, na parte do diabo e na parte de Deus. Eu gostaria de saber como é que ele queixa um cristão. Ele só queixa aquilo que o cristão faz e não cumpre dentro da igreja, ou aquilo que o cristão faz fora da igreja. Como é que ele faz essa queixa de um cristão, profeta? Deus abençoe, obrigado. O anjo Abaddon foi no anjo do Gênesis capítulo 6. Tiago capítulo 13, versículo 16 até 17. Eclésiastes, capítulo 5, versículo 13 até 5. Abaddon, porque a Bíblia diz que diabo é nosso acusador, mas não é diabo. Abaddon é demônio, é o anjo, mas é demônio. Ele que controla toda aliança, todo pacto, todo voto que a pessoa faz na obra da serva. Não cumprir aquilo, Abaddon vai ficar atrás para te destruir. Toda aliança que o servo de Deus faz com Deus, mas não cumprir aquilo, Abaddon vai vir te acusar.
elle va te détruire. Que elle qui contrôle cristão, qui contrôle também pessoa do mundo das trevas, todo bruxo, todo satanista, quimbandeiro, ciência oculto, Abaddon está lá. Ela é responsável do todo pacto das trevas. Ela é responsável também de todo voto na igreja. Quando você fez voto com Deus, você não comprou aquilo, Abaddon vai te acusar. Muito cristão está a orar, Deus, fogo, fogo, mas Abaddon, mas esse cristão está a orar, Deus para libertar. Ela ainda não está a cumprir o horário de Deus dele. Culto começa às 9 horas, você vem na igreja às 12 horas. Ele vai te acusar. Obediência é mais que sacrifício. Você não quer obedecer, mas você quer que Deus vá operar. Por isso, muito cristão cai. Cai não é que Satanás é forte, não. Ele cai pelo nosso zero. Não está a cumprir o horário da igreja. Cristão não quer obedecer a Deus. Não quer obedecer servo de Deus, mas cristão quer prosperar. Quer ganhar. Vai ganhar como? Até no mundo das trevas. Quando fala que reunião da bruxaria começa a 0 horas, todo bruxo 0 horas já está lá. Ninguém vai vir 0 horas 5. Quando vai 0 horas 5 vai ter castigo. Mas cristão não obedece tempo. Cristão não é sério na escola de Deus. Mas cristão quer que para prosperar. Por isso Abaddon ele está lá para acusar. Todo cristão para combater. Todo cristão. Todo filho das trevas que não está a cumprir, ele combate lado de Deus e também lado do diabo, que a pessoa que fez pacto com o diabo não cumpriu aquilo, ele vai vir para te para te matar. Missão dele é aquilo. Eu estou explicando aqui porque para todo cristão para ter conhecimento, que se você quer libertação, sem conhecimento não é libertação. É conhecimento vai te ajudar para ser liberta. Conhecimento vai te ajudar pela libertação. Sem conhecimento, você pode orar, mas não vai fazer nada. Abaddon entrou também no costume. Muita família, Bakongo, não sei o que, pessoa de Lunda Norte, aquele costume ali, quando mulher namorou, marido tem que morrer. Só que namorar mulher, o marido vai morrer por quê? Olha, até pastor entrou nesse costume. Por isso, muito pastor está a orar. Só que fez pecado a outra pessoa, eu vou morrer por quê? Aquele quintude, primo com prima dele, namora. É costume todo. É Abaddon que criou aquilo. Ele complicou muitas coisas. Mas muito cristão não está a dar conta. Ainda muitas coisas a dizer. Mas essa revelação ajuda você. Recebe aquilo pela boa coração. Não coloca dúvida, porque é de capítulo. Não coloca dúvida. Mas verifica pelo Espírito Santo, vai te ajudar para sair nessa situação. Missão da Abaddon, ele que controla todo cristão, todo pastor, todo profeta também que controla todo feiticeiro, todo bruxo. Ele que controla dos lados para destruir. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Merci na batunyo sonde bozo landa explication malamu. Na kotu na deuxième question pour na deuxième volet. Mutunyo so attirer attention na na explication oh Moussa Nzamba Koloba est vraiment très important pour la vie na biso. Prophète Benvindo. Les ana question A et question B. Question A est le bibo. Oyebisi biso tozana ba monde belé, monde astral, monde pandéminium, ainsi de suite. Mais na ba monde wana olobi ezali na ange moko a ténèbres Abaddon yende aza muto akoti na ba coutume belé, mais bana na nzambe baza vraiment
ya kolala bayebi vraiment te o éclairci bango lelo. Deuxième question ezali délivrance na biso o elekaki lelo epa ya maman na biso Chantal ezalaki délivrance moko makasi. Maman wana na âge ya ntango azalaki jeune fille asara parti to nini moko ye ayebaki te akendaka na baparent na ye. Mais lelo azo vivre sort wana lelo nde ebebisi vie na ye ekomi ekoti pauvreté na vie na ye ba génération na ye eza na problème mais yo olongoli ye na problème wana ezalaki vraiment délivrance moko makasi o expliquer pe pe inspiration wana oyo ozwaka po ye abwakaki soyi yo ozwi soyi wana ozongisi yango na lot d'onction ekende kodétruire oyo nganga salaki nganga pe azalaki vraiment détruit abimi vraiment na défaite à makasi. Ça va, merci. Merci pour la question. Première question, c'est le monde. Na pesa ba monde pour la moutounyo ça y ba osambela. Parce que deuxième monde on va loba izala raté. Deuxième monde izala raté. Monde ténèbres ça vaste. Ba monde c'est bena loba expliquer ngo mingi. Na loba ibe tous na monde polium. Monde polium za likolo. Na deuxième c'est za na CT. Na monde polium za na piscine mo na piscine wana. Chaque jour, piscine wana consommera 1400 personnes pour la dans la piscine wana. Mais en Afrique centrale, il y a 1400 personnes en Afrique centrale pour le sacrifice. Il y a makila oh diable Satan zozwa. Tout ça dans le monde à Mistrong. Monde à Mistrong, monde à siège à sorcellerie. Kuna de côté sorcellerie va du siège nango. Ezali monde à Mistrong côté mon bondo qui vandi tozana monde pandemonium et ça monde côté ba réunion le 12 mars côté makambo salamaka et ça la monde pandemonium le monde c'est belé tout ça na monde ancestral côté ba loi établi ba malédiction ba problème mis à famille ezouta tout ça peut dans monde pacifera tout ça dans monde comanium bon ça faut me belé ba monde wana ça pone sungayo ba boire bango na bitumbo elikaka na Apocalypse 12 ba boire qui diable chaque ange kota kita nda créer monde na ye n'a créé un monde naïe. Donc diable a dit que a élevé moi si des mois moi si nazali chef ya gouvernement ya diable. Dimanche zo na kopesa bino kombo ya chef ya démon ana. Voilà li chef ya gouvernement na pesa na kombo naïe. Donc ba monde wana ezali contrôler mais na nyos bazo travailler en collaboration na diable parce que diable est omniprésent. Aye ba makambute. Azana ba tuna ba demo ba jana ye. Nde installer bango partout pour besoin d'information pour combattre ma vie à batu. Donc diable jamais omniprésent le kola nzambe jamais. Faut eba yango, faut eba que différence wana côté nzamba leki yango wana. Abaddon azali moko yeba ancho ba boaki ba la jeunesse 6 tolobela ki ba Orias o atengsa ba na astrologie tolobela ki ba Martum ba Biwele ba Barbas ba ça va me belé Abaddon ça on a yemta contrôlaka ba chrétien oyoyo o bazo pengwa asaki alliance nzambe apengwaki Abaddon au contrôler au condamner yo ba chrétien ba église retard yo église retard même au église biso komika retard et ba prière na on des fêter parce que aux obéissance c'est les qui sacrifice
donc abandon rôle na ye ezapona ko accuser ba chrétien nyos ba pasteur ko accuser ba to ba sa part na die ba ko kisi ba part na bango te ya ko kisaka bango donc musala badazo sala yango wana ya mibale délivrance o elekaki eleki mibale délivrance o elekaki zali ndeko azaki jeune fille ayebaki eloko te mama na bango amema bango basalisi bango baparti na banzungu ancestral oyo euti na monde ancestral baesprit wana bando babwaki basoi kuna soi-disant grand kutu asala mamona baesprit ancestral eboma nganga wana na jour suivant donc ndeko alexi vi na ye na blocage oke azalaki mutu aza na étoile ya makasi mais asaleli yango te ezalaki bloqué à cause de l'alliance oyo ya molili nde tombeke na kilte ya lelo ezalaki jour na peut-être sujet moko pokwa lelo za pokwa na nga ndeko yo kendaka église est-ce okendaka nde nazokende église lelo pokwa lelo tongo ya lelo eza yanga est-ce osala prière wana osala prière wana prière il y a un système tiers dans Ephésiens 6:18 malam ouais tout cela en esprit toutes sortes de prières a on a grâce à divine to sambela ka nyoso nzambe a ko inspirer donc pourquoi après midi après midi maman wana nzamba sa barka ki yango ke lokola zalaki violent avec église avant que nzambe fa bukanzungu wana abuka alliance de bukana et libérer finae pour atteindre niveau mususu donc nzambe c'est parce que yemoko pe mutu alaki déterminé que situation et kodesi ti wapi na vina ngati wapi il faut na buka yango exercice yango nzambe okita kangela yote otanga Deutéronome 30 te 18 tanga ngote bacheli yo denze la mabena malam la vie na mort balobi pona na yo vie pour ça no vivre malam ozala malam oyo zobika yo mom de pona kiango nde yo mom de pona zobika abadosa ne wana a forcer yo te oka yo sala nda abado ozoka akakise pe ko détruire yo do nyo mutu nzamba cheli mutu nyoso na liboso mutu apona ye moko toti ka prière Saint-Esprit ponela nga Saint-Esprit le tika Saint-Esprit prière zangatina to prier avec révélation to prier le bateau bazana Yesu ya solo toti ka prière sentiment ana grâce divine to cause la prophétie to cause la délivrance a ozali ainsi dit l'Éternel yozola nangai partout ozali ozana poto zala wapi awa tozo constater toyebi ba fo ba bimi ebele parmi ba fo wana ya moko ya vrai pe o bandima nzala na Yesu andima tambola na moi bandeko nazala muta pembe mena ndima sacrifice na Yesu na ndimete na yinda mena za na Yesu solo parce que bokonzali kolo ba otuna ngatike nazana mituka kombete mituka za malamu ya mabete mena zwa yango na vérité et puis na Yesu Kristo donc vous êtes esclave matériel te vous êtes esclave ya Christ personne finit pas qui 100% Christ a salé là a consommé foi na yo les restes eko ya yango moko na bomo ina yo vraiment kola pambola yo jusqu'à présent au côté logé on dimi souffrance na Yesu Kristo ozotambo na vérité Yesu wana akanisila mais 2025 yo et aussi les la yo na histoire mususu koboza na tete ozokanga ba page nyonso o bando ba fungolela yo pas livre inoso vile ba fungola page ya malédiction tozokanga yango na grâce divine na kombo na Yesu Kristo kola pambola yo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Obrigado também aos irmãos que nos acompanharam do princípio ao fim. Obrigado a mamãe Tumba.
Obrigado aos nossos irmãos também da área da mídia que fazem acontecer a nossa emissão. Sem esquecer o profeta Bem-vindo Jimmy, que mais uma vez tem tirado o seu tempo depois do culto fazer a nossa emissão. Profeta Bem-vindo que atende muitos irmãos aqui no Ministério da Graça Divina, mas ainda assim tem um tempo de fazer a emissão. Obrigado, profeta Bem-vindo Jimmy. Deus te abençoe também, Irmã Teresa, porque você é mulher casada, mãe da família, mas deixou tudo para servir Deus. Aquele Deus lembra de ti. Esse Deus tem que cortar toda aliança, toda reclamação que pode combater sua vida. Em nome de Jesus Cristo, você é uma vencedora. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Profeta Bem-vindo Jimmy. O nosso irmão Joel, da área da mídia, que está na nossa câmera, Joel Tumba, que está na nossa câmera do nosso canal Igreja Graça Divina TV. Nosso irmão David está na nossa câmera do Facebook e a nossa outra câmera principal do nosso canal, que está a nossa irmã Teresa. A sede do Ministério da Graça Divina, que se encontra em Luanda, Angola, Golfe 1, rua direita para quem vai para o Avocumbi. A nossa maior referência, que é o campo da 14. Irmãos, neste mês ainda temos 2 vigílias, que começa no dia 20 para 21 e 21 para 22, aqui no Ministério da Graça Divina, começando às 21 horas, certo, profeta Bem-vindo, Jim? Às 21 horas? 21 horas até 5h30. Das 21 às 5 horas aqui no Ministério da Graça Divina. Obrigado também a todas as famílias que acompanham-nos fora do país e apoiam também esse Ministério Graça Divina. Esse ministério é para todo mundo, porque nós estamos a receber conhecimentos não só para nós, os filhos da Graça Divina, mas para todos que quiserem beneficiar dessa graça e do conhecimento que nós estamos a receber. Por isso que nós temos partilhado nas nossas redes sociais para que todo mundo possa beneficiar. Nosso muito obrigado. Nos encontraremos no nosso programa da quarta-feira, no nosso culto semanal, às 16 horas, às 19 horas. Obrigado. Tu précises beaucoup, merci na prophète Bem-vindo Jimmy. Merci prophète pour l'éclaircissement spécial batunyo. Merci Mamadou. Na sacrifice bozo sala. Nsamba bundela bino. Apesa victoire. Na ba loi établir famille na yo. Apesa ba no victoire. Apesa victoire na libota na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci na batunyo so balandi biso de début à la fin. To komi na suka émission na biso. Toza na message moko prophète Bem-vindo opesa pour na veiller. Merci pour na maloba na nzambe o bapesinga na Mamadou. Toza na programme na biso ya veiller, eza de veiller. De veiller wana le 20 le 21, le 21 le 22. Parce que eza na fête moko au monde moli ba célébraka. Fête ba célébrer na monde pandémie nyume. Et la fête des Allemands. Donc fête au que Satan a le baquet, azo fête ba amo azo gagné belé koleka Yesu. Yazo gagné ba ame belé. Ba célébrer le 24 novembre. O ba te belé ba bazara sacrifier na appel ya ndika. Allo e ondimika allo. Mutuna katimba mokwali. Ba Rolex a ombeka soza na Christ. Bamiso abouara bambongo olokoti mbongo wasoza na Christ ya solo to kufi bamisusu basi to mibali bazoma cimetière ko kushaka na bato mokili pona sacrifier bango. Donc fête wana zali fête des Allemands. Yango wana toza na prier to kota vraiment Nzambe a pesa yo victoire na nous tozo prier sur révélation Nzambe pona ko détruire misala nyonso ya monde de ténèbres. Kola pambolo partout zola nai na veille wana kozanga te yo ko bénéficier malamu na veille wana kola pambola yo. Merci. Merci prophète Bem-vindo. Kiti na biso séminaire les mercredi na 16h jusqu'à 19h30 les kiti ya délivrance. Vendredi de 16h à 19h30 les kiti ya prophétie.
Siège na biso eza en Angola na Luanda na Rua 13 Golf 1 numéro 295/A en face à Areyo. Bien aimé, numéro à Mosai Nanzambe ezali yo mutoza libanda mboka na Europe na Asie par-ci par-là. Au plus 244 bateau basana bango awa na Angola ezali 922 07 86 76. Numéro 1 esalaka 24/24. Soko bengi ozana kanyoso oyo ozana ngo spirituel ya prière mosana nzamba oyamba ope a cause kosalela o ba prière pona kimie kota na libota na ona kombo na Yesu Kristo. Merci na batu nyonso balandi biso tokutani mercredi na kilt na biso ya délivrance soki Jésus Christ azongi te. Ciao.